Quem aqui estava no culto da semana passada e foi abençoado com a palavra da Bíblia, sobre a Bíblia? Né? Na semana passada, o pastor Gessé pregou sobre as curiosidades bíblicas. E nessa noite, ele vai nos abençoar com as curiosidades sobre o Natal. Ele vai nos ensinar nessa noite coisas muito boas sobre o Natal. Amém? Você está preparado? Olha, essa mensagem de hoje vai impactar nossas vidas. Deus te abençoe, pastor. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui mais um dia. Vocês estão bonitos, hein? Já olhou para quem está do seu lado? Já elogiou quem está do seu lado? Então elogie agora. Essa é a sua oportunidade de ser bênção na vida do seu irmão. Teve dia que você olhou e falou, ó, só misericórdia você está hoje. Hoje você tem a oportunidade de elogiar, de falar, ó, está tirando onda para Jesus, glória a Deus pela sua vida. Vocês estão muito bonitos, bonitas. Quero compartilhar com vocês nessa noite algumas curiosidades sobre o Natal. Foi, assim, interessante porque a pregação da semana passada, né, o sermão, podemos dizer assim, é algo que eu gosto de fazer, mas que não é uma pregação, vamos dizer assim, costumeiramente que a gente faz no culto público, culto de domingo. Geralmente é um estudo, a gente faz, né, no culto de ensino, a gente faz na escola bíblica, mas na semana passada nós ministramos e alguns irmãos gostaram da ideia, foram abençoados, então decidimos nessa noite continuar nesse mesmo pensamento. Inclusive, eu aprendi aqui, ó, Deus ficou em silêncio por 400 anos. O pastor Isadora escreveu na parte branca da Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, período interbíblico ou intertestamentário. Amém? Vocês estão aqui, digam glória a Deus. Ó, o louvor tirou onda para Jesus, hein? Gostei muito dos louvores de hoje. Pode cantar de novo semana que vem, na próxima semana. Ah, mas é sobre Jesus, não tem a ver, irmão, sobre Jesus você pode cantar sempre. Amém? Pode cantar, não precisa ser só no Natal. Pode ser na Páscoa, pode ser no... Né, nós temos os domingos, se vocês gostam do calendário litúrgico, conhecem o calendário litúrgico, temos o domingo do Advento, domingo da Ascensão, temos o domingo de Pentecostes, domingo de Páscoa, temos um ano litúrgico para trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Amém. Vou deixar ali que ele chegou para lá. Amém. Glória a Deus. Queridos, você pode abrir sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo de número 1. Quero ler apenas alguns textos com vocês. Você que foi encontrando, se coloque de pé. Mateus capítulo número 1. Versículo de número 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pula comigo para o verso número 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, pode colocar a Bíblia sobre o seu coração. Vamos orar juntos essa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Pai, nós sabemos que se olharmos para a história e conhecermos um pouco, Pai, nós sabemos que não foi em dezembro, não foi no dia 25 que o Teu Filho veio ao mundo,
Pai, mas nós sabemos, Pai, a importância de Cristo ter encarnado, ter caminhado por essa terra. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, celebrando o nascimento de Jesus. Pai, o nascimento, Pai, que trouxe mudança à nossa vida, cara, que mudou a história, Pai. Existe um mundo antes e pós a era de Cristo. Pai, nós te agradecemos, Pai, por enviar o Seu Filho Jesus para encarnar, para nascer nessa terra, para crescer como homem santo, justo, Pai, compassivo, e morrer na cruz em nosso lugar, Pai, ascender, subir aos céus, estar contigo, Pai, na glória, preparando o lugar, e deixou a promessa de um dia voltar, para nos buscar, para morar contigo eternamente, Pai. Pai, nós estamos aqui essa noite, porque nós nos alegramos, pelo fato de que o Senhor enviou o Seu Filho Jesus, para viver entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Nós oramos em o nome de Jesus. Fala conosco essa noite, Pai, que essa mensagem venha trazer luz a muitos questionamentos, que essa mensagem venha trazer paz a corações, e nós possamos cada vez mais exaltar a pessoa de Cristo nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode se assentar no seu lugar. Queridos, como disse a pastora Isadora, eu quero compartilhar algumas curiosidades, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, em cima do texto que nós lemos, principalmente o capítulo número 1, mas também quero compartilhar algumas características aqui, alguns detalhes no capítulo número 2 de Mateus. É narrado, o evangelho de Mateus é um dos evangelhos que narram acerca do nascimento de Cristo. Nós sabemos que o fato de Jesus ter nascido, ele é um evento registrado historicamente. Mas nós cremos que a Bíblia, além de ser o registro fiel daquilo que Deus desejou comunicar ao seu povo, existem evidências extra-bíblicas que podem cooperar para aquilo que nós vamos ministrar essa noite. Amém? E a primeira característica aqui, a primeira pergunta que eu quero responder a vocês essa noite, está ali nos versículos 3, 5, 6 e 16. A primeira pergunta, a primeira curiosidade é: quem são as mulheres que estão na genealogia de Jesus? Quantos sabem quem são as mulheres? Quantas são e quem são? Não sabe? Talvez você saiba, mas está com medo de falar. A primeira mulher que é citada está aqui no verso de número 3. Está escrito assim: Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Não confunda Tamar aqui com Tamar, filha de Davi. Tamar aqui é a nora de Judá. Tamar foi casada com e posteriormente, depois da sua morte, ela se casou com Onã, o segundo filho, porque na lei do Levirato, a lei do Antigo Testamento, aquele que não tinha deixado posteridade, não tinha deixado um herdeiro, então a sua esposa, a viúva, deveria então casar com seu irmão mais velho que permaneceu vivo. Então, depois que Onã morre, Judá, um dos filhos de Jacó, promete dar Selá, seu outro filho, que ainda era muito jovem, em casamento a Tamar. Porém, se você se recorda da história, Judá não cumpriu aquilo que ele prometeu. Não cumpriu, e essa mulher chamada Tamar, ela se disfarça de prostituta, ela sai da cidade e ela se fantasia e ali engana seu sogro. Quando ele passa por ela, ela se oferece e fala: olha, você me dá o seu cordão, o seu anel e o seu cajado como pagamento pela nossa noite de núpcias, nossa noite de intimidade. E aquela mulher tem relacionamento com Tamar, um relacionamento fora do padrão bíblico, quebrando os princípios que a Bíblia nos ensina, mas Deus derramou graça sobre essa mulher, e um dos filhos dessa mulher, chamado Perez, ele vai entrar na genealogia de Jesus. Perceba, a primeira mulher não é uma mulher que a gente gostaria de ter na nossa genealogia. Tamar é essa mulher que foi disfarçada de prostituta. A segunda mulher está aqui no verso de número 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, você conhece a história. Foi aquela prostituta que abrigou os espias quando eles estavam querendo vigiar e circundar a terra de Canaã. Eles estavam buscando ali saber como que eles iam invadir, vamos dizer assim, conhecer o terreno.
e ela esconde os espias, e ela ainda faz uma promessa a esses espias, faz um acordo com eles, dizendo: olha, quando vocês tomarem, vocês lembram de mim. E é a famosa do fio de escarlate, ela coloca um fio de escarlate na janela, para que ela fosse lembrada. Uma que teve 3 maridos, teve relacionamento íntimo com 3, agora uma prostituta declarada, que serve como escudo, serve como barreira para proteger aqueles espias israelitas, também é inserida na genealogia de Jesus. Por quê, gente? Terceira mulher, está também no versículo número 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth, quero crer, você conhece a história. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi, e os filhos morrem, os filhos de Noemi morrem. Ruth e Orfa eram as 2 noras de Noemi, e uma das mulheres, essa Orfa, ela era órfã, o nome já diz, né? Ela vai embora para sua terra, mas Ruth não. Ela faz aquela famosa frase para sua nora: olha, aonde você for, eu também irei. Seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. E ela faz uma aliança com a sua nora, embora ela não tinha mais obrigatoriedade de relacionamento com ela, uma vez que a aliança dessa mulher era com o filho de Noemi. Porém, ela continuou com Noemi, e Deus deu a graça a essa mulher dela encontrar Boaz, ou Boaz a encontrá-la. E ali, se você já leu o livro de Ruth, é um drama que se desenrola, uma novela mexicana, onde a mulher vai lá, na hora de catar, recolher as sementes, recolher os frutos, e ela podia comer, pela lei do Antigo Testamento, ela podia comer de todo aquele fruto que sobrava, que caía para fora, mas ela vai lá, Deus dá a ela um espírito de ousadia, de sabedoria, e ela é aclamada, ela é alcançada por aquele homem chamado Boaz, ela é resgatada, então agora ela também se casa e entra na genealogia de Jesus. Olha a próxima, gente, essa é a mulher de Deus, verso número 6. E Jessé, não eu, gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Você conhece a história. Se você não viu a novela Rei Davi, quero crer que você já leu a Bíblia algum dia. Você já ouviu a história de Betseba. Não sei a versão da sua Bíblia, se ela bate ou se ela bete, mas uma das duas aconteceu, que ela estava lá se banhando, e Davi, ao invés de ir para a guerra, como era costume daquela época, o rei saía à frente dos seus soldados e ia à guerra, ele fica em casa, e então ele é alvo da sedução daquela mulher ao se banhar, e ele se deita com ela, e então ela se torna a mãe de Salomão, do rei Salomão, por conta disso. Que lista legal, né? Que lista legal. E a última mulher é exatamente Maria, que é um choque, porque parece que Maria é o oposto a todas essas. Olha o que diz no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Irmãos, aqui eu não quero humilhar Maria, nem quero glorificar Maria. Mas não há nada em Maria em si, embora a Igreja Católica, o romanismo, acredita que ela, por ser virgem, e ela foi escolhida por conta disso, dá a ela um privilégio, dá a ela um lugar que nós, como cristãos, não damos, não entendemos. Protestantes não entendem Maria como alguém mais santificada, a ponto de interceder por nós diante de Deus. Mas por que Maria é escolhida no meio dessas outras mulheres que também foram escolhidas? Para mostrar a graça daquele que escolhe. Simplesmente. 4 mulheres que talvez nós não queríamos passar nem perto, a gente não queria ter, que ela mandasse o WhatsApp para a gente, não queria seguir ela no Instagram, mas que entraram na genealogia de Jesus. E uma mulher que muita gente falava, essa, com certeza, essa era a mulher que eu seguiria, mulher de Deus, tremenda, profética, porque nós, como diz 1 Samuel 16, quando Davi
ele vai ser ungido, Samuel chega na casa de Davi, e ele olha para os irmãos de Davi, e ele fala, cara, certamente é esse, cara tudo crossfiteiros, cara tudo bombadão, bonitão, e Deus fala com Samuel, olha Samuel, não atentes para a sua estatura, nem para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu olho para o coração. E Deus enxergou o coração dessas mulheres, Deus enxergou o coração de Maria, e é por causa disso que essas mulheres entraram na genealogia de Jesus. Amém? Segundo, por que José quis anular o casamento com Maria se ele não era casado? Olha o que diz o texto, verso de número 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Irmãos, a cultura hebreia, judia, israelita, seja lá como você quiser chamar, ela tem características diferentes da nossa. E por conta disso, às vezes a gente fica chocado quando a gente olha, se você já viu alguns casamentos hebreus. E o casamento judeu, uma das características dele é que o noivo e a noiva, eles não se veem até o dia do casamento. Olha que coisa doida. Eles só se encontram no dia do casamento. Mas como que eles se prometem em casamento então? Não são eles, são os pais. Olha que coisa doida. O homem tem que pagar um dote, tem que pagar um valor para se casar com a mulher. Aí se a gente olha para a nossa cultura vai falar o quê? Que isso? Então a mulher é mercadoria, pode ser comprada, vai lá, paga um valor e leva para casa. Mas se você pesquisa a cultura judia, se algum homem tenta se casar, se a família de um homem procura a família de uma mulher, não disposto a pagar um dote, essa mulher não vai dizer sim, porque ela vai dizer, ué, ele quer me levar de graça? Ele não me valoriza? Então eu não tenho valor nenhum? Então não para ele. O prometer em casamento é os familiares se encontrarem e marcarem a data do casamento. E sabe o que acontece no dia do casamento? Eles se encontram numa recepção, onde estão os convidados, de costas, não tem essa coisinha do noivo estar aqui na frente, aí vira para a noiva, aí todo mundo fica em pé, aí é aquela coisa que é a cultura ocidental. Eles entram no mesmo ambiente e eles ficam de costas, um para o outro. Eles sentam numa cadeira, a cadeira é levantada pelos padrinhos, pelos convidados, a gente não tem padrinho igual aqui no gente aqui, mas levanta e eles começam a fazer um círculo no formato de 8, no formato de infinito. Eles vão dando a volta, um de costa para o outro. E eles se encontram nos ares, já entendeu, né? A referência. Como é que vai ser o casamento de Cristo com a sua igreja? Um encontro nos ares. O noivo irá voltar para buscar a sua noiva, e nós nos encontraremos com ele nos ares. E por que isso é importante? Para a gente entender o que aconteceu aqui com José. Porque ele, não querendo expô-la à vergonha, ele buscava anular o casamento que foi feito, um acordo feito entre os pais, secretamente. Porque se fosse dada uma carta de desquite, uma carta de divórcio, se aquela mulher fosse repudiada, ela provavelmente seria vista como uma mulher que foi repudiada por ter tido um relacionamento e ter tido um filho fruto desse relacionamento. Mas José segurou a bronca, ele não teve relação com Maria e ainda assim, vamos dizer assim, aceitou Maria estar grávida. Irmãos, sejamos sinceros, imagina sua esposa chegando em casa falando, olha, estou grávida, mas é do Espírito Santo.
Irmão, isso não ia dar certo. Ah, mas o anjo visitou. Irmão, hoje pode visitar anjo, arcanjo, querubim, serafim, que as pessoas não vão acreditar. Então, José teve uma atitude corajosa de assumir Maria e não permitir que o casamento com ela fosse anulado. Preciso correr por causa da hora. Terceiro, está aqui no versículo de número 21. Você sabe por que Jesus recebeu esse nome? Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Jesus recebeu o nome de Jesus? Por que Jesus não foi Jessé? Por que Jesus não foi Davi? Por que Jesus não foi Vitor? Hein? Porque o nome Jesus, ou Iesus, Yeshua, é uma versão grega do nome hebraico Josué, ou Yeshua, ou seja, Yehoshua, Josué, Jeová é salvação. Logo, se ele era o Salvador, ele foi chamado de Yeshua, ou Jesus, ou aquele que é o nosso Salvador. Tudo na vida de Jesus tinha um propósito, inclusive o seu nome. Se você olha para os nomes bíblicos, não era por acaso que os nomes eram mudados. Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. Jacó, conhecido como suplantador, agora tem o nome trocado para Israel. Jesus recebe o nome de Jesus, porque ele seria o Salvador de toda a humanidade. Você pode dizer amém? Você sabe quais as profecias bíblicas do Antigo Testamento se cumpriram sobre o nascimento de Cristo? A primeira está no verso de número 1 de Mateus 1. Primeira profecia está lá em 2 Samuel 7, 12, 13, Isaías 11, 1, que ele teria um descendente. O trono de Davi teria um descendente. O trono de Davi, o reinado de Davi não teria fim. Deus usa o profeta e fala a Davi, olha, depois que você morrer, depois da sua morte, eu darei ao seu descendente um trono que não terá fim. Ele será rei para sempre. E talvez você pense, mas Salomão, que não era o rei depois de Davi? Não é à toa que Mateus, ao começar o primeiro versículo, o primeiro capítulo, ele começa com a genealogia dizendo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, porque aqui evidencia a descendência real de Davi e a descendência judia de Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu, o primeiro judeu. Então Mateus, ao escrever o texto, escrever o seu evangelho, ele começa evidenciando as raízes com que Jesus veio a essa terra. Então é importante você entender que a primeira profecia do Antigo Testamento é sobre a descendência de Jesus, a descendência de Davi. E muitas pessoas, na época de Jesus, se frustraram, porque eles esperavam um rei, naquele período, que tirasse o governo, o domínio do Império Romano, libertasse eles desse domínio, desse governo, dessa tirania do Império Romano, estabelecendo um novo reino. Um reino de paz, um reino paz e amor. Porém, Jesus veio como cordeiro. Ele não veio como leão. Então ele não cumpriu no seu nascimento, na sua primeira vinda, o seu reinado físico, que eu creio que irá cumprir no milênio. Mas ele cumpriu o reino espiritual. Quando Cristo vem, você vai ouvir algumas vezes o próprio Jesus dizendo, olha, o reino de Deus está em vós. Em outro texto ele vai dizer, o reino de Deus está entre vós. Porque o representante do reino era Jesus Cristo, e ele veio estabelecer um reino espiritual no período que passou por essa terra. Você pode dizer amém? A segunda profecia que nós vemos está no verso número 21, que é o nascimento virginal de Cristo. Isaías 7,14 profetiza que
Jesus nasceria, que uma virgem conceberia e daria à luz. Por que, irmãos, que seria uma virgem? Por que José não poderia ter um relacionamento com Maria e então vir um filho, que esse seria o descendente real, o descendente, o Messias prometido? Simples. Se você pensar, se você gosta um pouco de mitologia grega, você vai ver que é muito comum na mitologia, e vamos lembrar que o texto do Novo Testamento, ele foi escrito no período pós-Alexandre, no período helenista, ou seja, o mundo ele era grego, o mundo ele foi colonizado pelos gregos. A linguagem que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento era o grego koiné. Logo, a cultura, a filosofia, tudo que envolvia a escrita dos evangelhos influenciava na forma como aqueles que estavam escrevendo iriam colocar ali, se expressar aquilo que Deus estava revelando ao coração deles. Então, o autor do evangelho de Mateus, Levi, chamado Mateus, ele intencionalmente, propositalmente, fala sobre o nascimento virginal de Jesus, por quê? Para provar que esse era um homem perfeito. Ele não nasceu de semente humana, como foi falado aqui, o proto-evangelho, a primeira menção do evangelho, Gênesis 3:15. O teu descendente, o meu descendente, esmagará a cabeça da serpente. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele, ou seja, ele será ferido, mas não será destruído. Porém, Satanás tinha uma promessa de destruição. E quem seria esse que viria destruir o império, o reino de Satanás? Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse homem é Jesus Cristo. E por isso, como na mitologia grega existiam aqueles Hércules, filho de homem com Deus, nós não cremos que Maria ela teve contato íntimo com Deus. A Bíblia vai dizer que a semente foi colocada nela, mas a palavra originária para semente é como se fosse sêmen, ou seja, a ideia de que foi plantada nela aquilo que seria necessário para que ela gerasse um filho. Amém? Terceira profecia, está no verso número 23. O Messias seria chamado Emanuel. Está lá em Isaías 7,14, nós já citamos, que fala também sobre o nascimento virginal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o propósito do Evangelho é revelar um Deus que deseja habitar em meio ao seu povo. Isso é muito forte, irmãos. Evangelho é Deus habitando no meio de nós. No Éden, onde não tinha pecado, Deus se relacionava com o homem. O texto vai dizer que caminhava Deus com o homem no jardim na viração do dia. Deus tinha pé para caminhar. Não vamos entrar nisso hoje. Mas fato é que Deus desejava se revelar, Deus desejava se comunicar, Deus desejava estar em comunhão com o homem criado. Por causa do pecado, essa comunhão, esse relacionamento foi quebrado. Mas havia uma profecia que haveria um homem que viria, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio de nós. Toda vez que você vê o nome El na Bíblia, é uma citação do nome de Deus. É por isso que eu falo que quando a pessoa coloca o nome de Tel, ela não sabe que ela está colocando o nome de Deus, porque Tel é Deus. Por isso que quando a gente estuda teologia, a gente faz estudo acerca de Deus. El na Bíblia, El Elyon, El Shaddai, um monte de El que eu esqueci agora, todos Deus alguma coisa. Quarta profecia, sobre o seu nascimento, está no capítulo de número 2, versos 1 a 6. Outra profecia que se cumpriu acerca de Jesus, está nos capítulos de número 2 de Mateus, versos 1 a 6. Verso 6 diz assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. É uma citação de Miqueias, capítulo número 5, verso de número 2. Ou seja,
Belém da Judéia, né? Naquela época existiam algumas cidades mais famosas, nós conhecemos Jerusalém, que era a capital, mas tinha Nazaré, na Galileia, onde Jesus cresceu. O seu pai sai de Nazaré, seus pais saem para um recenseamento proposto por César Augusto, o imperador da época. Eles sobem em direção a Belém da Judéia, e ali é onde Jesus nasce para cumprir a profecia de Miqueias 5:2. A fuga de Jesus para o Egito. Oséias 11:1 vai dizer que do Egito te chamei. Está lá nos capítulo 2, 13 a 15. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino de sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. É interessante porque outro personagem do Antigo Testamento, que é um tipo de Cristo, se chama Moisés. Moisés, ele é um hebreu, que ele nasce num período onde está havendo uma perseguição a bebês. Então ele cresce dentro do palácio de Faraó, cresce no Egito. E ele, embora cresce no Egito, ele sai do Egito, e Deus levanta ele para que ele retorne lá, para que então resgate o povo. Ele é um tipo, ele aponta para Jesus, aquele que é o Salvador, aquele que é o resgatador, aquele que viria para salvar o povo do Egito. Salvar o Egito é um símbolo do diabo, é um símbolo do mundo, né? Faraó, um símbolo do diabo, o Egito, um símbolo do mundo. Então Cristo veio para resgatar aqueles que estavam presos ao Egito, porque ele foi chamado do Egito para ser esse libertador. Você pode dizer amém? Por último, porém não menos importante, penúltimo, o massacre de bebês. Jeremias 31:15 vai citar essa história. Diz que Raquel lamenta por seus filhos, né? Mas eles não existem mais. É interessante pensar que nós estamos aqui, irmãos, estamos numa data que celebramos o Natal, estamos comemorando a vinda de um menino, o menino Jesus, que veio ao mundo, se tornou homem. Mas nós precisamos lembrar que Satanás não dorme, que Satanás não desiste. E ele continua atacando as famílias, e ele começa sempre pelos mais vulneráveis. Ele atacou os bebês no tempo de Moisés. Faraó ordenou que todos os bebês abaixo de 2 anos fossem decapitados, fossem mortos. E é por isso que a sua mãe esconde aquele menino, lança ele no rio, sua irmã vai acompanhando, e ele é resgatado pela filha do Faraó. Então ele cresce no Egito. Satanás queria matar os bebês, assassinar os bebês na época de Moisés. Satanás queria matar, destruir os bebês na época de Jesus. E Satanás quer matar e destruir os bebês nos dias de hoje. Há poucos dias estava sendo votada uma lei sobre o aborto. Não sei quantos ficaram sabendo, mas nós continuamos proclamando que nós somos a favor da vida, que nós somos contra tudo e todos que votam aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Se está sendo gerado no ventre, é uma vida que Deus gerou. Deus gerou, nós não temos autoridade para dar vida nem para tirar vida, só Deus tem. Então nós continuamos falando que nós somos contra o aborto, nós somos a favor da vida, somos a favor dos princípios do Evangelho. Você pode dizer amém? E por último, diz que o Messias seria precedido por um mensageiro. Você pode correr comigo em Mateus capítulo número 11, verso número 10, eu não vou te esperar, eu já estou lendo. Diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. É uma citação de Malaquias 3:11, falando de João Batista, aquele que seria o mensageiro, o precursor. Eu não sei se você sabe o que isso significa, mas sempre quando um rei ele ia visitar uma cidade, o terreno ele precisava ser aplainado, precisava ser nivelado, para que então a carroça,
carruagem a carruagem real, que levava o rei, pudesse percorrer aquele caminho de forma livre, de forma rápida, de forma que não acontecesse nada com o rei, e que ele pudesse chegar ao seu destino final. E João foi levantado como um precursor, aquele que ia preparar o caminho do Senhor. E nós somos a geração de João Batista, aqueles que preparam um caminho para a volta do Senhor, amém? Nós precisamos pregar o Evangelho, aplainar o caminho, preparar os corações, para que quando o rei voltar, aqueles que o reconhecem como rei, possam ser salvos e ir para a glória juntamente conosco, amém? Misericórdia. Quando Jesus foi circuncidado, apresentado, e quem estava presente? Gente, isso aqui é bom demais. Estamos falando de Jesus. Natal é o nascimento do menino Jesus. Segundo a tradição dos hebreus, está lá em Lucas 2, do 21 ao 28, eu não consigo ler com você. Mas, segundo a tradição, todo macho, menino homem, nascido no 8º dia, ele precisava ser circuncidado. Obrigado, homem de Deus. Obrigado, varão que trouxe a água. Tá bom, Armandinho, Deus continue te abençoando. Obrigado, irmão Valdir, que encheu a água. Amém. No 8º dia de vida, todo homem precisava ser circuncidado. Isso era uma marca de uma aliança. Entenda, para a nossa cultura hoje não faz sentido simplesmente remover a pele do prepúcio. Você pensa assim, graças a Deus ele vai nascer, crescer, e se ele é do sexo masculino ele não vai ter problema de fazer operação de fimose posteriormente. Mas, fato é que isso, na cultura hebreia, na cultura judia, era um ato extremamente sério, que era um ato onde um homem estava expondo a sua intimidade, uma criança ainda, mas ele estava fazendo uma aliança. Ele estava entrando em aliança em relação ao compromisso que o seu pai e os seus antecessores já tinham feito. Então, uma criança ainda sem entendimento, ele era cortado a pele do prepúcio, então era removido aquela pele que não fazia sentido, e ele entrava em aliança. Isso fala para nós de algo, porque o número 8 na Bíblia é o número de aliança. E no 8º dia esse menino tinha essa pele removida. Cristo foi aquele que fez uma nova aliança conosco. Então, a intimidade dele foi exposta na cruz, a vergonha dele foi exposta. A Igreja Católica tentou tampar Jesus com um pano vermelho, mas a crucificação era de umas mortes mais vergonhosas, porque a pessoa ela era despida e ela ia para a cruz nua. Não tinha aquele pano vermelho que a gente vê no filme, não, irmãos. Aquilo dali é só para a censura não ser 18 anos. Mas, na verdade, a crucificação era uma morte cruel e uma morte vergonhosa, era para expor. E a pessoa que estava sendo crucificada, os familiares, se envergonharem de ver a nudez daquela pessoa. E Jesus na cruz, expondo sua nudez, expondo sua vergonha, ele estava assumindo um compromisso conosco, assumindo uma aliança conosco, se casando, e um dia ele voltará para buscar a sua noiva. Você pode dizer amém? Depois do período, o texto vai dizer que depois do período de purificação, que era aproximadamente 40 dias, Jesus foi então apresentado no templo por um homem chamado Simeão, está lá nos versículos 25 a 28 de Lucas 2, que é chamado de justo e piedoso, e por uma mulher de 84 anos chamada Ana, que era filha de um profeta. Está lá no versículo de número Lucas 2, versículo de número, não anotei. Aquele momento que a referência falta. 25 a 28 é de Simeão. E o versículo de número 36 vai dizer, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, uma mulher idosa, mas temente ao Senhor, estava no dia que Cristo foi consagrado. Gente, essa aqui é uma das melhores. Quem eram os que visitaram Jesus quando... Como que está aí? Que eu mudei aqui.
Quem eram os visitantes de Jesus? Quando e onde aconteceu? Jesus teve algumas visitas. E essas visitas são polêmicas. Porque a primeira visita que ele recebe está lá em Lucas 2, 8 a 11. Eu quero ler com você muito rapidamente. Quantos me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25? Obrigado. Lucas 2, 8 vai dizer o seguinte: Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha o verso número 16. Então correram para lá, e encontraram Maria e José e o bebê, diga bebê, deitado na manjedoura. Então, os primeiros visitantes de Jesus eram, diga, pastores. Não era eu, pastor Nilson, pastor Alexandre. Eram os pastores que trabalhavam no campo, cuidando de ovelhas. Os pastores visitaram na noite do nascimento de Jesus, no lugar onde ele nasceu. O texto bíblico vai dizer aqui que ele nasceu deitado em uma manjedoura. A Igreja Católica colocou a manjedoura numa estrebaria. Você sabe o que é estrebaria? No estábulo. Mas concorda comigo que as pessoas que precisavam se recensear, ou seja, fazer o censo, elas iam para a sua terra natal, elas iam para o lugar onde os seus familiares estavam. Maria, José, sai de Nazaré, na Galileia, em direção a Belém da Judéia, na terra dos seus familiares, e ali onde eles chegam, o texto bíblico vai dizer que não tinha hospedagem. Eu acho que é Mateus que vai dizer. E muitas pessoas, por causa dessa citação, entendem que por não ter hospedagem, ele ficou numa estrebaria. Mas não há evidência bíblica para dizer que Jesus ficou onde os cavalos ficavam. Jesus ficou numa manjedoura, que era onde os animais se alimentavam, mas muito provavelmente essa manjedoura ficou dentro da casa de um dos familiares de Jesus. Aí você está falando, que isso? Está repreendido, não foi isso que eu aprendi a vida toda. Cadê o presépio? O presépio de Jesus está lá no meio dos macaquinhos, dos cavalinhos, dos cachorrinhos, das vaquinhas. Porém, contudo, entretanto, muitos teólogos entendem que a má interpretação desse texto levou a entender que Jesus nasceu e foi posto em um estábulo. Está no verso de número 6 aqui, se você quer ler, que eles chegam lá e não tinha hospedaria. Mas a parte boa é que os outros visitantes de Jesus foram quem, gente? 3 reis magos. Heresias 13, 14. Não tem na Bíblia, irmãos, que foram 3, não tem na Bíblia que foram reis, e muito provavelmente não eram magos como nós entendemos magia nos dias de hoje. Então quem eram esses homens? Vamos voltar aqui em Mateus capítulo número 2, verso número 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Lembra que os pastores chegaram, estava lá José, Maria e o bebê deitado na manjedoura. Os magos perguntam ao rei Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso número 2. Pula comigo para o verso de número 7. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Caô. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente.
foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o bebê, estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A Igreja Católica deu até nome para esses indivíduos: Baltazar, Melquior e Gaspar. 3 homens que levaram ouro, incenso e mirra. Qualquer presépio que você vê na face da terra vai estar lá. 3 homens que foram levar ouro, incenso e mirra. Mas não há evidência bíblica, além do número de presentes, para afirmarmos que foram 3. Por quê? Esses presentes, eles eram caros, eles eram difíceis de encontrar e difíceis de carregar por conta do risco de ser assaltado. Imagina você saber que tem alguém andando, 3 pessoas no meio da rua com ouro, O-R-O. Você está vendo, sabendo, Macaé em Foco postou que tem pessoas com ouro por aí andando. Irmão, você pode ser crente, mas seu espírito vai ser tentado a ir lá conferir se é verdade. Você vai pensar em Assalto ao Banco Central, aquele filme, aquela história, falar, será que é ouro de verdade? Eu vou lá conferir. Então, com o momento confissão de pecado, né? Abrindo o coração. Mas não há evidências, irmãos, que foram 3. O ouro era difícil de carregar. A essência, o incenso, a mirra, eram difíceis de achar, caros. Mas por conta dos presentes, historicamente se difundiu a ideia de que eram 3 homens. Mas não há evidências, amém? São 3. Jessé, podem ser 3? Podem ser, mas podem ser 2 e podem ser 10. Porque geralmente essa comitiva iam várias pessoas juntos. Não há evidência bíblica para dizer que eram reis. A Bíblia nem cita. Vamos ler de novo, Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente. Por que cita Herodes como rei e não cita os magos como rei? Porque eles não eram rei. Simples. Se eles estivessem diante de Herodes, eles fossem de fato rei, Herodes o reconheceria como rei. Mateus descreveria no texto bíblico que eles eram reis. Mas se não está descrito, é porque provavelmente esses homens não eram reis. Eles não foram reconhecidos como tal, mas essa é uma confusão, porque geralmente as pessoas relacionam esse texto com Salmo 72:11 e Apocalipse 15:4, que diz que todos os reis da terra se dobrarão diante de Jesus. As pessoas relacionam esse texto, essa experiência, e diz, eles se dobraram diante de Jesus, então eles eram reis, e é por isso que todos os reis num dia vão se dobrar diante de Cristo. Mas não há evidência bíblica para isso. Por último, porém não menos importante, eles não eram magos. Jessé, como assim? Está no texto dizendo que eles eram magos vindos do Oriente. Mas é porque quando a gente fala de mago, de magia, você lembra de Harry Potter, você lembra de Dumbledore, você lembra de magia, como bruxaria, como a gente vê nos dias de hoje, ou vê nos filmes. Mas a magia, os magos do Oriente, eles não eram magos nesse sentido, de fazer bruxaria, de fazer poção mágica. Eles eram magos que, na verdade, eles eram discípulos de um sacerdote chamado Zaratustra, que era, na verdade, uma forma, o zaratustrismo era uma forma de estudar os seres celestes, estudar as estrelas, vocês entenderam, né, seres celestes. Não é anjo, arcanjo, querubim que eu estou falando de lua, sol, estrelas. O sol é uma estrela, vocês entenderam. Os astros, obrigado, era isso mesmo que eu queria falar. Estudar os astros, eles eram astrólogos, ou astrônomos, ou um pouco dos dois naquela época, uma mescla dos dois, mas não eram magos no sentido que a gente pensa hoje. Ih, rapaz, fez um trabalho ali de macumbaria, de magia, e agora estou preso nisso aqui, usei o perfume que a menina fez, e agora, filho, estou preso. Né? Não é esse tipo de magia, era
Os magos, eles liam os sinais dos astros. Obrigado. Estou acabando. Por que o Natal é comemorado 25 de dezembro? Essa é boa. Não há evidência bíblica, histórica, que Jesus nasceu em dezembro. Quando Jesus nasceu, há várias linhas de estudo para dizer, e eu não vou expor-las hoje. Fato é que ele não nasceu em dezembro. É improvável isso, por diversas razões. Mas existia no Império Romano uma festa chamada de Saturnália. Essa festa, eles adoravam o deus Saturno. E eles levavam as oferendas, ou eles levavam as refeições e se reuniam para comer. Os familiares se reuniam, os familiares se presenteavam. Já viu a semelhança? E depois existia também a festa das calendas, que era uma festa que o Império Romano comemorava a entrada do ano novo, que chamou hoje de Réveillon. Então havia troca de presentes, havia um banquete de comunhão e havia libertação temporária de presos, nesse período da festa da Saturnália. Então, quando a Igreja Católica fazia o Natal, vinculou o Natal a São Nicolau. Não há uma precisão de quando São Nicolau nasceu, mas há uma previsão de quando ele morreu, uma data de quando ele morreu. Ele morreu em 6 de dezembro. Então, a Igreja Católica, para cristianizar o Natal, usou a história de São Nicolau. E você se pergunta, quem foi São Nicolau? São Nicolau foi um homem que ele foi chamado de santo porque ele era muito generoso, ele era muito caridoso, ele gostava de ajudar e principalmente nos finais de ano, ele comprava ou ele adquiria vários recursos, na época presentes, bonecos, e presenteava as crianças, isso na Idade Média. Então, após sua morte, a Igreja Católica o canoniza como santo e vincula o Natal com São Nicolau. E por que foi comemorado em 25 de dezembro, não é 6 de dezembro? Porque a festa de Saturnália era no período de 17 de dezembro a aproximadamente 25 de dezembro. E a Igreja Católica queria cristianizar o Natal pagão. Aí quando chegou a Reforma Protestante, o que a Reforma Protestante fez? Martim Lutero. No primeiro momento, eles rejeitaram o Natal. Isso é uma festa pagã. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Mas depois, numa tentativa de trazer um novo significado ao Natal, então a própria Reforma reconheceu que, embora Cristo não tenha nascido em dezembro, devíamos comemorar o Natal no sentido de praticar aquilo que o Natal nos inspira. Eu quero terminar dizendo por que a gente deve comemorar o Natal. E eu dei 4 razões por que a gente deve comemorar o Natal. Primeira razão, por causa da ceia. Irmãos, coisa boa é comer. Comer é bênção demais. Mesa é lugar de comunhão. Jesus se assentava à mesa. Antes de Jesus morrer, ele se assentou na mesa com os seus discípulos. Ah, mas ele só tomou o vinho, um potinho de vinho, não, suco de uva, que Jesus não podia se embriagar, né? Bebeu um cálice de suco de uva e comeu um pedacinho de pão. Irmãos, a ceia, não era essa ceia que a gente ceia domingo após domingo, mensalmente. A ceia era um tempo de comunhão, o pessoal enchia a barriga mesmo, o pessoal comia. Não é à toa que Paulo vai repreender os coríntios, porque os que eram ricos, levavam comida e eles comiam sozinhos e abandonavam os pobres, não permitiam que eles participassem do banquete. Se embriagavam, comiam, não compartilhavam. E Cristo usa a ceia, a mesa, para ensinar sobre partilhar, ensinar sobre generosidade. Segundo motivo para comemorar o Natal, a encarnação de Cristo. Irmão, tem motivo melhor para a gente comemorar o Natal em dezembro, dia 25, como todo mundo comemora, porque Cristo pode não ter vindo à terra dia 25, mas fato é que Deus encarnou e pisou nessa terra. Cristo nasceu, Cristo se tornou homem.
E porque ele nasceu, porque ele se tornou homem, ele pôde viver como um homem justo, ele pôde morrer na cruz em nosso lugar, nos substituindo, ele pôde ser o nosso Salvador, ele pôde ascender aos céus, estar preparando uma morada e um dia irá voltar para nos buscar. E por isso nós devemos comemorar o Natal, porque Deus resolveu morrer pela humanidade. Mas para morrer pela humanidade, o catecismo, Nova Cidade, ou outros catecismos vão dizer que Deus, o Salvador, ele precisava ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então ele se fez homem, mas ele continuou sendo Deus. Morreu o homem, morreu Deus homem, e porque ele morreu Deus homem, ele ressuscitou e nos substituiu e nos deu um lugar novamente de acesso junto ao Pai. Você pode dizer amém? Outro motivo para comemorar o Natal: incentivo à bondade e generosidade. Irmão, o Natal é uma bênção, gente. Você não tem, mas o pouco que você tem, você vai lá e partilha. Eu estou na família Mendonça oficialmente há 11 anos, casado, mas já participo de outros natais na família Mendonça. Irmãos, várias pessoas a pastora Jane já convidou para participar do Natal com a gente. Pessoas que moravam em Macaé sozinha, família não era daqui, vão passar o Natal com a gente. Então o Natal nunca era só a família. Várias pessoas se agregavam, faziam parte do Natal, porque é um tempo onde a gente se une, é um tempo onde a gente demonstra, derrama amor sobre as pessoas, né? A gente faz campanha, a gente ajuda pessoas, ajuda com brinquedo. Vai ter o sábado vai ter Natal Esperança. Você já doou o seu brinquedo, já doou o seu valor, vai doar a sua presença. Se você ainda não doou, pode procurar o Exley e Edilane e se permita ser usado pelo Senhor. Não tem dinheiro, tem algo na sua casa que você pode ajudar. Não tem nem algo na minha casa que eu possa ajudar, você pode ir, a sua presença vai ser bênção naquele dia, amém? E a inclusão cultural, irmãos, nós fomos salvos do mundo, mas não para vivermos unicamente na glória. E essa é a mentalidade que a reforma trouxe de volta. Eu acho que foi Ravenhill que disse que o maior milagre do Espírito Santo é resgatar um homem impuro de um mundo impuro, torná-lo santo e devolvê-lo ao mundo impuro sem que esse homem se torne impuro. Entendeu? O homem está impuro no mundo impuro, tira ele do mundo impuro e torna ele santo. Devolve esse homem santo para o mundo impuro, sem que ele se torne impuro, que ele permaneça santo mesmo no mundo impuro. E muitas vezes o cristianismo, a religião cristã, tem um senso de espiritualidade que é farisaica, que a gente acha que a gente tem que se excluir do mundo, se excluir das coisas. Crente não pode fazer isso, crente não pode. Irmão, você está vivendo? Tenha paz com Deus. Se você não está ferindo os princípios da palavra, você pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, isso aí é para outro dia. Porque Paulo faz uma citação do que os coríntios diziam. E muitas pessoas, as pessoas usam isso como uma citação de Deus, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Claro, está na palavra de Deus, é Deus falando. Mas Paulo está ensinando a igreja de Corinto. O quarto motivo que eu queria dizer para vocês é que nós fazemos parte de uma cultura. Se na nossa cultura nós temos o Natal, e se nós podemos ressignificá-lo, simbolizá-lo de maneira que glorifique a Deus, que exalte a pessoa de Cristo, vamos sim celebrar o Natal, vamos sim declarar, assim como Maria declarou no Magnificat, agraciada sou pelo Senhor. Né? Se você conhece a canção de Maria, Lucas 2, depois lê em casa, Lucas 3 eu acho, lê em casa, a canção de Maria. Maria, ao ser agraciada pelo Espírito Santo, ela então declara algo que nós precisamos declarar no nosso coração todos os dias acerca do Natal. Você pode dizer amém? Você pode se colocar de pé? Quero orar com você para que todo jugo, todo peso que colocaram sobre você, que crente não comemora o Natal é festa pagã, que você vai para o inferno, que você vai queimar no mármore porque você comemora o Natal, que você possa descansar no Senhor e que você use o Natal, inclusive, como uma forma de evangelizar, como uma forma de propagar o Evangelho através da simbologia do Natal.
Nós falamos de algumas coisas hoje, que se você não lembrar, você pode pesquisar, mas você pode usar o Natal para dizer, Natal não é simplesmente dar presente por aí, porque o maior presente, ele já foi dado, ele foi dado de graça. Deus ofertou o seu único Filho, Jesus Cristo, e esse é o verdadeiro sentido do Natal, amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo Natal, obrigado pelo nascimento, Pai, do Teu Filho Jesus, como homem nessa terra, obrigado porque nós entendemos, Senhor, essa noite, que nós temos paz e nós fazemos aquilo que fazemos, Pai, com paz no nosso coração, porque nós fazemos e nós celebramos o Natal, não para celebrar o capitalismo, né, a venda e compra de presentes, mas nós exaltamos a pessoa de Cristo, nós reconhecemos a necessidade de um Salvador, e porque Cristo nasceu, nós pudermos ser salvos, porque Cristo nasceu, nos foi presenteado, nos foi ofertado, nós podemos também ofertar, derramar desse amor a outras pessoas. Pai, nessa noite nós estamos aqui, estamos prestes a celebrar essa noite. Pai, se estão aqui pessoas, Pai, que estão tristes, Pai, que estão desesperadas, Pai, que estão sem motivação para celebrar o nascimento do Senhor. Pai, nessa noite eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, os Teus santos anjos, Pai, que visitaram aqueles pastores, que visitaram José, que visitaram Maria, que encontre esses corações, que encontre essas vidas, Pai, que eles não venham olhar para o que eles estão vivendo, mas para que eles possam enxergar o Senhor, Pai. Pai, o Senhor nunca teve um filho, Pai, que nessa terra nunca sofreu, porque o Teu Filho nessa terra, ele sofreu, ele padeceu dor, mas o Senhor teve um Filho que nunca pecou. Nós possamos seguir o exemplo do Teu Filho, não buscar viver uma vida sem sofrimento, mas buscar viver uma vida em santidade, uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Nós oramos, Pai, pela vida de cada um, crendo, Pai, que o Natal, o verdadeiro Natal, só tem sentido, só tem significado, se o Senhor nascer em nosso coração. Se há alguém aqui essa noite, Pai, que ainda não aceitou o Senhor, não entregou a sua vida ao Senhor, Pai, que nessa noite eles possam confessar ao Senhor, esse homem, essa mulher, possa permitir que o Senhor faça morada no seu coração, que o Senhor nasça no coração dele e dela essa noite, e que eles possam viver em novidade de vida, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém?